Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Estou trazendo hoje a habilidade de comunicação. Vamos refletir aqui de como e por que o poder da comunicação pode ajudar você nos seus negócios. E um detalhe, hein? Você pode até pensar, poxa, eu não sou empresário, eu não preciso de comunicação, eu sou um cara totalmente mão na massa, eu sou funcionário, trabalho lá na minha máquina, trabalho lá no meu projeto, no meu computador, não preciso me comunicar com ninguém. Pessoal, nós estamos sempre nos comunicando com alguém. Seja alguém que está passando um serviço, seja um cliente que está contratando, seja você entregando um projeto para alguém, seja conversando com alguém que está te contratando, com o seu amigo, com o seu colega que pode te abrir portas de uma outra oportunidade de emprego para ganhar mais. Então, seja de forma digital, seja de forma pessoal, seja por videoconferência, seja para grandes plateias, você está se comunicando. O nosso corpo se comunica, nossa voz, existem diversas formas de comunicação. Mas por enquanto eu quero que você reflita aí, se dentro do seu trabalho, tente lembrar lá do passado, na sua carreira, seja você CLT, trabalhando como funcionário, seja você negociando com o seu cliente, com o seu fornecedor, com a sua equipe, se você fosse melhor em comunicação, se você tivesse as técnicas, o conhecimento, isso teria te ajudado? Se lá atrás você não estava completamente preparado, você evoluiu, você se preparou, você estudou, porque ninguém nasce pronto. Nós estamos sempre com a opção, né, de melhorar ou continuar como está. Então essa reflexão é muito importante. Aonde que eu errei, onde eu posso melhorar. Aqui nesse vídeo eu tenho certeza que eu vou cometer vários erros, não tem problema. Mas eu vou rever e vou melhorar. Agora, vamos projetar isso para o futuro. O poder da comunicação para o que você quer, para a sua vida, para o seu projeto, ele pode te ajudar? Em que área exatamente? Com que pessoa? Em que momento pode ajudar? Torne isso intencional. Por quê? Você vai praticar, você vai treinar. Porque por mais que você fique até o final desse vídeo, aprenda algo, mas se você não colocar em prática, isso pode ficar esquecido. E é um conteúdo importante, que se você conseguir colocar em prática, vai te ajudar. Agora, não lembrou de colocar em prática? Vai ser perdido? Também não. Imagina uma caixa de ferramentas. Você tem lá todas as ferramentas à sua disposição. Você utiliza todas ao mesmo tempo? Não. Mas o fato dela estar lá e você saber para o que serve, num momento de improviso, você vai buscar aquela informação e vai agir. Só que por que eu digo que é importante você praticar? Para que ela não fique esquecida e que para você, no improviso, venha de uma forma automática. Você, de fato, utilize no momento propício. E aí, meu amigo, é treino. Mas vamos lá, deixa eu contar para vocês. Eu trouxe aqui 3 livros que podem ajudar. O primeiro deles é Modelo Jeff Bezos de Comunicação. Esse livro aqui eu particularmente achei incrível. Esse ator, o Galo, trouxe 2 referências dele. Ele explica tecnicamente por que a comunicação existe uma estrutura de começo, meio e fim, por que tem que ser dessa forma. Mas principalmente lendo esse livro, eu entendi o Jeff Bezos, como ele pensava, por que ele pensava daquela forma, como que ele conseguiu implantar uma cultura tão forte, focada no cliente. Hoje a Amazon é uma empresa muito conhecida. E o seu fundador, o Jeff Bezos, nem sempre foi assim. Ele teve que engajar as equipes, ele teve que engajar os fornecedores, apoiadores, clientes, e, enfim. E tudo isso foi sendo criado ao longo do tempo, né? Então, cada detalhe de reunião, de comunicado, de memorando, né, de negociação que ele tinha com clientes, fornecedores e parceiros, tudo isso contribuiu para a Amazon estar onde está.
Então aqui, eu não vou ficar dando spoiler, mas aqui revela muito disso. Então o autor, ele explica por que esse modelo de comunicação do Jeff Bezos é tão importante e contagiante e dá exemplos de onde o Jeff Bezos aplicou isso na Amazon. E a Amazon é o que é, está onde está, né? Então por que não conhecer um pedaço dessa história olhando com esse viés comunicação? Um outro livro desse mesmo autor é do TED Talks, que também é um programa, né, que vários palestrantes vão lá para trazer a sua ideia ao mundo, né? Ligados à tecnologia, desenvolvimento, empreendedorismo. E aqui ele explica por que falar, convencer e emocionar no TED Talks funciona tão bem. Da mesma forma, ele traz a sua teoria, né, do porquê que aquele formato, mas principalmente o que me chamou a atenção foram os exemplos que ele deu. E aí, palestras antigas, se você assistir hoje, independente de quando você está vendo esse vídeo, são palestras atemporais. Ou seja, não sai da moda. Então, se você, depois de ler o livro, assistir novamente algumas palestras aqui citadas, mas com esse viés, né, de avaliar a estrutura, você vai aprender muito com isso e vai entender por que algumas e alguns palestrantes ficaram tão conhecidos, né, foram tão icônicos, porque realmente souberam utilizar o palco. E algumas simplesmente foram esquecidas, não impactaram. Tem a ver com conteúdo? Tem a ver com conteúdo, mas tem muito mais a ver de como o conteúdo é colocado. E aí vem, na minha cabeça aqui, todas aquelas vezes em que eu não me fiz entendido em algumas reuniões com a minha equipe. E talvez se eu tivesse esse conhecimento, eu teria tido melhores resultados lá no passado. E toda vez agora que eu faço reuniões com a minha equipe, eu fico me policiando para ver se eu estou seguindo a estrutura correta. Assim como nas palestras, nos cursos, nos treinamentos. Será que eu estou colocando as ideias de uma forma estruturada, onde eu consiga falar claramente, convencer e emocionar a plateia? Porque o emocionar vai tornar isso memorável. As pessoas não vão esquecer. Você vai tocar diretamente no coração das pessoas. E a partir do momento que elas se emocionam, para que elas sejam convencidas, é mais fácil, né? Então existe uma estrutura do como falar, ok? Vai lá que esses dois são bons. E o outro é do Dale Carnegie. Esse Dale Carnegie, para quem não conhece, ele escreveu um livro muito famoso, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É a base para tudo. Então, se você ainda não leu, leia. É a base do relacionamento com a sua esposa, com o seu cônjuge, com seus amigos, seus familiares, clientes, fornecedores. É a base para evitar conflitos, para ser mais querido, né? E para influenciar as pessoas. Então, em vendas, a gente fala muito dessa questão de atração, de confiança, né? Então, se você souber se comunicar, automaticamente as pessoas vão confiar mais em você. Por todo o cenário, né? Pela sua essência, pela sua competência. Então, existe uma forma de comunicar isso muito bem. E você que está aqui no canal, você já sabe, né? Quando a gente fala de vendas, vendas é atração. Então, para você melhorar você e o seu negócio, o poder da comunicação é fundamental. E nesse livro, ele traz como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. E o Dale tem, além da técnica que ele explica por que seguir essa estrutura, ele também conta diversas histórias de alguém que errou e explica que por que aquela estrutura não foi muito bem utilizada e a pessoa realmente se deu mal. E ele conta também como deveria ou poderia ter sido feito para ter, né, mais engajamento do seu público. Então, de novo, você que é um cara, mesmo seletista, que quer angariar novos projetos, novos cargos, novos salários, ou outro emprego, né, quer subir de carreira em outro lugar,
você tem que saber se comunicar com as pessoas que te entrevistam, com as pessoas que podem te indicar, né, para outros empregos, para a sua equipe, para o seu chefe, né, superior imediato. Para você que é empreendedor, mais ainda. Você está sempre negociando, né, com o seu fornecedor, com o seu cliente, com a sua família, não é? Porque o negócio, ele é quase que um filho, alguém, né, uma empresa, ele tem lá um CNPJ que precisa de atenção. Você pode delegar, legal, você pode fazer parte do conselho, mas no geral você tem que estar lá falando com alguém, seja o seu conselho, seja os seus pares, seja os seus subordinados, não é verdade? Então, esse poder de delegar, de se comunicar, de influenciar as pessoas à sua volta, vai trazer mais resultado para o seu próprio negócio. Porque empreender não é um mar de rosas. Existe o alto e baixo. Então, você, como empresário, se você souber convencer as pessoas para que elas embarquem juntos com você, de acordo com o objetivo que você quer traçar, isso vai ajudar muito você e seu negócio. Então, se você gosta desse conteúdo, já dá o like. Por quê? Eu comecei lá atrás, apresentando numa palestra para pessoas que não me conheciam e hoje estou aqui. Quer dizer que lá atrás eu já estava muito bem preparado? Com certeza não. Justamente ao contrário. Na primeira vez que eu fui convidado a palestrar para cerca de 300 pessoas, eu não sabia nem o que falar. Um dia antes eu não consegui dormir. Eu fiquei passando aquele discurso diversas vezes na minha cabeça. E você acha que no dia, na hora, no momento certo, eu consegui falar tudo aquilo que eu queria? Não. Foi de improviso. Mas eu estava preparado para improvisar? Não, eu não estava. Significa que meu discurso foi muito ruim? Ele foi ruim, mas ele poderia ter sido muito melhor. Depois daquilo, me incomodou. Falei, poxa, por que eu não consegui colocar as minhas ideias de uma forma estruturada? O que aconteceu? Né? Tem o nervosismo, mas tem a falta de técnica. Então, eu passei a buscar informações de como melhorar. Nesta época, né, eu fiz a minha primeira palestra não porque eu queria, simplesmente porque fui praticamente obrigado. Então eu fazia parte de um café da manhã, de networking, de empresários. A ideia é que eu fosse um presidente, ou seja, presidir as reuniões ali, cerca de 20, 30, 40, 50 empresários que conviviam comigo, que eu tinha um certo relacionamento, até aí tudo bem, é igual fazer uma apresentação na escola, né, para sua turma, que você já conhece. Agora, vá fazer uma apresentação para o colégio inteiro, pessoas que você nunca viu na vida e não sabe o que podem ou não pensar sobre você. Foi aí que eu tive que fazer a minha primeira palestra. Não era para aqueles 30, 40, 50 pessoas que eu conhecia, era para 300 pessoas, convidados aí de vários outros empresários. Então eu fiquei extremamente nervoso, né? E o meu improviso, na minha concepção, né, depois eu analisando o fato, não foi muito bom. E aí eu falei, não, basta. Não quero mais perder negócios, não quero deixar de convencer e principalmente não quero passar a imagem ou a comunicação errada. Eu quero que as pessoas entendam aquilo que realmente eu quero transmitir. Então passei a estudar e me preparar. Como base, esses 3 livros. Porém, até hoje, eu ainda não fiz um curso exclusivamente de comunicação ou como falar em público. E aí eu conto com a ajuda de vocês. Já que vocês estão aqui, por que vocês não me avaliam? Coloca uma crítica, uma sugestão. De repente, Cleiton, essa história que você contou no final poderia ter sido no começo. Alguns vícios de linguagem que eu não percebo, mas que você percebeu. Alguns erros gramaticais que a gente fala aqui de uma forma como se eu estivesse conversando com amigos dentro de casa. Mas para algumas pessoas, alguns erros gramaticais pode soar realmente um incômodo, né?
E às vezes eu não estou percebendo aqui, porque estou falando nessa linguagem mais informal. Então, coloque aqui. Vai ajudar. É ajudando as pessoas que a gente também é ajudado. Eu conto com vocês, vocês contem comigo. Então já deixa o like, comentem, que eu vou ler um por um e prometo melhorar. Um abraço. Até a próxima.